Cara, assim, esse comentário é um comentário que vai colocar tudo a limpo, né? Na realidade. Começando essa pergunta aí, né? O batalhão do 14º, cara, a gente sabe que a autoridade do nosso estado, do Rio de Janeiro, e do nosso país, Brasil, é uma excelente autoridade que existe no nosso país, Brasil. Mas esse batalhão do 14º, cara, eu sou cria de Realengo e morei perto da comunidade. Existia muita guerra ali na época ali. Então eu presenciei muita covardia, né, deles. Já entravam ali atirando lá para dentro da comunidade. Não queria saber se tinha criança na rua, se tinha mãe ali, se tinha criança indo para a escola. Então era um transtorno imenso, né? E, cara, esse batalhão, para mim, eu tenho ele hoje como um mau exemplo, né? Pelo que eles causaram, na realidade. Ainda mais, assim, no lado, a comunidade também errou, tá bem? Para destruição da minha família e da minha profissão. Mas o batalhão do 14º, eu lembro que tá aí o exemplo, o Sargento Aurélio, né? O Sargento Aurélio, ele me agrediu, né? E ali eu consegui fazer essa gravação na hora da agressão, né? E até hoje eu sou atacado por ele, né? Por ele e pros que defendem ele. Eles estão me atacando direto, né? E na ameaçando de exercer a profissão ainda. Então, então assim, tenho o batalhão 14º como péssimo exemplo, né? E ali eu fui agredido por ele. E uma das coisas tem os quartos dos covardes. Esses quartos dos covardes são comandados por eles. Assim, às vezes quando alguém chega para poder saber, eles correm logo, né? Então é isso que acontece. Mas e também tem uma cena, né, que eu lembro até hoje. Eu treinava, né, para ser jogador. E ali eu estava em casa dormindo. Eu tinha treino na parte da tarde. E eles arrombaram lá a porta lá, minha mãe tinha saído de manhã e tinha fechado a porta. Eles arrombaram a porta e caçando lá, não sei quem lá, né? E eu tava dormindo. E eles foram e me acordaram com um chute. Esse chute de botina, né? Então ali eles me acordaram com chute. Então esse é um dos maus exemplos, né, do 14º. E um outro mau exemplo também é o Marlon, né? Marlon, ele é um policial, né? Lá em Padre Miguel ali existe uma loja da Auto Center e ele é dono lá dessa loja de Padre Miguel. Aí criaram uma história, falaram que ele morreu. Olha aquela questão, né? Nem tudo é verdade, né? Então talvez ele, por saber que eu moro perto de comunidade, morava ali perto da comunidade, e por ele ser policial, deve ter tido medo, né? Então deve ter mandado alguém falar isso, ele morreu, e deve ter se mudado para outro lugar. Então assim, cara, tudo bem, questão de segurança dele, né? Também privando a vida dele, né? Preservando a vida dele. Mas também esse Marlon faz parte lá dos quartos dos covardes. E creio, né, que ele seja neto da dona Marli, né, que é a dona dos quartos lá. Então esses maus exemplos que tem aí do 14º. Para mim esse batalhão não deveria, né, existir esse batalhão. Esse número, né, 14º, para mim não deveria existir mais, por tanto mal que eles causaram, né, à sociedade. Muitas pessoas têm medo às vezes de falar, né, mas é o mal que eles causaram. Então para mim não deveria existir mais esse batalhão. Assim, é a minha maneira de pensar na realidade. Mas quem manda é o governo, né? Então, quem somos nós? Para quem sou eu para querer dizer que não vai existir mais o batalhão, né? Mas quem manda é o governo. Então aí, mas é a minha maneira de pensar, né? É o que eu penso em relação ao batalhão do 14º. Cara, essa outra pergunta, Celso Russo. Cara, Celso Russo, cara, é um traficante, né? Ele é um traficante. Ele é dono de favela. E eu sou cria de Realengo. E a favela ali dele, a Vila Vintém, é em Realengo, né? Então naquela redondeza ali. Celso Russo, cara, assim, cara, eu particularmente, eu vi ele uma vez só na minha vida, né? Porque eu trabalhei dentro da comunidade e nunca tinha visto ele. E nunca vi ele na minha vida.
né? E andava lá, brincava de bicicleta, não brincava, passava de bicicleta às vezes e nunca via ele. E depois de bom tempo, né? Aí depois que ele foi solto aí, né? Aí eu lá, andando lá na comunidade lá, e eu vi ele lá passeando de moto, né? Passeando lá na comunidade, mas sem ali, eu não vi nada de errado ali. Então ali eu vi ele andando na comunidade, né? Mas eu não vi nada de errado nele ali. Então é assim, cara, Celso Russo, eu não tenho nada para falar em relação a ele. A única questão que fica aí, né, é os responsáveis, né, do que causaram com a minha vida profissional e familiar, né, uma vida familiar e profissional. Então aí, hoje aí eu sou o fenômeno, né, das placas de trânsito, decidindo placas em todo o estado do Brasil, e tenho esse privilégio, né, e tá aí colaborando com o meu país, Brasil, o nosso país, Brasil, decidindo as placas. Então é assim, cara, ele tem o ritmo dele, né? Eu não sou, na realidade, pro estado, eu morei ali perto da comunidade, na saída da favela ali, na saída da comunidade, mas eu não sou pro estado aos santos dele, né? Porque lá existe muitas casas, né, de santos que existe ali. Então ali, aquelas casas de santo, oferecem muitas coisas ali. Mas eu não sou, na realidade, prostrado aos santos dele. Às vezes a gente é pressionado, né, a se render, né, a eles, aos santos, né, mas eu não sou. Eu luto, na realidade, para não me entregar aos santos dele, né. Então, assim, cara, não tenho o que falar dele, mas sim pelo que eu vivi, pelo que causaram. Por que causaram isso, né? Com a minha vida familiar e profissional, sendo cria de Realengo e trabalhei dentro da comunidade. Então, por que causaram isso? Por que fizeram? Por que destruíram toda essa minha vida? E me afastaram da minha família? Por que fizeram isso? E hoje, assim, cara, o que eu vivo hoje é eles querendo saber quem foi meu pai. Meu pai faleceu. Meu pai faleceu dentro de casa, morreu dentro de casa. Então eles ficam querendo saber lá pela religião que a pessoa é, o que a pessoa foi, de onde que está vindo. Então eu acho isso uma falta de invasão de privacidade. Porque por mais que a pessoa venha de outro lugar, mas não vai desejar mal ao local onde mora, pô, né? Então eu penso dessa maneira, tá? Então não vai desejar mal ao local onde mora. Assim, em algumas questões eu penso dessa maneira. Pô, então se eu moro ali, eu não vou desejar mal ao lugar que eu moro. Então assim, cara, tem pra falar em relação a ele, é isso. Mas eu não sei da vida dele, né? Então essa questão, eu não sei o que ele faz ou deixa de fazer, mas essa questão aí. Só o mal que causaram com a minha vida familiar e profissional. E que ainda continuam, né? Na realidade aí, tentando causar, né? Porque eu tenho um filho, ele é um filho homem, e lá a religião dos santos, eles oferecem muitas coisas. E o meu filho é homem, eu sou homem, meu irmão é homem. Então eu acho errado quando a religião e os santos dele, lá tem Candomblé, Macumba, Casa do Zé Pilintra, São Jorge. Então tem várias religiões lá, várias casas de santo. Então não pode obrigar a pessoa a ser aquilo que não é. E as religiões dele oferecem muito a isso. Mas então é isso, para poder falar em relação a isso. Agora não tem nada contra ele não. Cara, milícia? Cara, eu não tenho o que falar de milícia. Cara, são perguntas que estão me fazendo na realidade, que eu não tenho nada contra bandido e nem contra a milícia. Tá, hoje eu comprei meu terreno lá em Jesuíta, aqui no estado do Rio de Janeiro, e falam que lá é área de milícia. Mas cara, eu assim, nunca vi nada de errado, né? O único fato que aconteceu aí, que foi esse quase sequestro, né? Que eu quase fui sequestrado, né? Por um grupo lá de bandidos, né? Que provavelmente deve ser bandido da milícia, né? Do crime organizado lá, da milícia lá. E com certeza era o crime, né? Organizado da milícia. E ali eu quase fui, na realidade, arrastado por eles, né? Sequestrado por eles e jogado dentro do carro, né? Então provavelmente eles já estavam me monitorando já há tempo, né? Me monitorando ali. Então
mas nunca viram nada de errado, né? Então ali, e depois desse sequestro, dessa tentativa, né, de sequestro ali, de me arrastarem, e cara, o instinto, né, da profissão, o instinto ao trânsito, é uma coisa excepcional, né? O instinto com o trânsito e o carinho que tem com o trânsito. Então o instinto, né? Parece que o trânsito sente, né? O trânsito sente algo de errado quando acontece algo comigo. Então ali, quando aconteceu esse fato, que ali eles quase me jogaram no carro, me interrogaram, pegaram meu telefone, revistaram minha mochila toda. Então ali falaram que se tivesse errado, que eles iam me levar. Então ali, e tinham já os carros parados, e o cara não era um cara que, na realidade, não era cara de brincadeira, né? O cara que chegou lá, né, depois lá. Então o cara não tava brincando, o cara não tava brincadeira. Então ali, se eu não falo das minhas divulgações nas redes sociais, talvez eu não estaria nem aqui, né, para contar essa história ou fazer esse comentário. Então assim, cara, a milícia são grupos também que agem igual bandido, né, na realidade. Mas ali eu tive privilégio ali, e o instinto com o trânsito, o amor com a profissão, o trânsito sentiu ali algo de errado. E no dia seguinte, a federal, né, a PRF, parou lá, no lugar lá. E, cara, eu nem acionei, eu nem liguei para a PRF. A PRF parou ali no lugar onde aconteceu o fato. Estava parado ali que tem um retorno, lá onde eu moro, lá nessa área. E é o retorno ali da Salão, né, Imperial, né, o Salão Imperial ali em Jesuíta ali. A federal parou ali e fechou o retorno. Então parece que a federal sentiu algo, né? Porque eu também tenho gravação na PRF, na Polícia Rodoviária Federal. E eu tenho gravação lá na Polícia Rodoviária Federal, e falando ali das ações, né, dos policiais rodoviários federais. Então ali nas rodovias. Então ali, então a coisa que quando eu vi a viatura lá, o carro da PRF parado e fechou ali o retorno em frente ao fato, eu estava passando no ônibus, né? E ali eu deveria ter descido, na realidade. Porque eles pararam porque o trânsito sentiu ali, o trânsito falou algo ali, e eles agiram conforme com o sentimento. Eles agiram com o sentimento ao trânsito e com o sentimento à profissão deles. E também pelo carinho que eu tenho com eles. Então ali a PRF tem um instinto, né? Cara, excepcional, pô. Porque é excepcional o instinto. Sentir ali algo de errado e agir daquela maneira. Então é o mesmo que ele está lá embaixo, longe, mas ao mesmo tempo ele está aí perto, né? E ali ele esteve perto, fisicamente. Então, cara, eu passei no ônibus. Então eu deveria ter parado ali, para poder, deveria ter descido, para poder ir até eles. Porque eles pararam em frente, na esquina onde eu fui ali interrogado pelo crime organizado da milícia. Então ali eu fui ali, eles pararam ali em frente, eles fecharam o retorno. E aí, olha só como é que é essencial. Aí passou, no outro dia, eu estava andando e a PRF novamente veio de novo. Eu estava lá no início da Brasil, aí eu falei, eu avistei a PRF lá. E eles agora, eu estava andando na Brasil, andando ali a pé, e eles vieram com um veículo devagar. Então eu falei, então, assim, eles estavam ajudando um carro que estava enguiçado. Tinha um carro enguiçado e a PRF estava ajudando esse carro. Então eu falei, é o instinto, pô. Então aí, por ser o fenômeno, né, das placas de trânsito, então quer dizer, um carro, um veículo, né, que estava ali na via, e o veículo enguiçou. Então uma coisa colabora com a outra, uma coisa coopera com a outra. Um veículo enguiçou e ali o agente da PRF, né, também ali em ajudar um cidadão, né, um motorista, foi lá ajudar lá um motorista. Então o instinto do trânsito causa isso, né? O instinto do trânsito causou isso ali.
E ali eu vi aquela viatura, então eu falei, então eu tenho que chegar até eles e falar com eles sobre o fato que eu passei ali. Aí eu fui lá até eles e falei que quando eu fui sequestrado ali por grupos de milicianos, né, por bandidos, né, do crime organizado da milícia. E lá eu falei com eles, né, e falei lá para eles aonde aconteceu. E lá eles foram lá imediatamente lá até o local, né, e acabaram lá de ajudar lá o motorista e foram lá até o local lá para resolver lá essa questão. Então assim, cara, o que eu acho assim em relação à milícia, cada lugar tem a sua atitude, né? Então ali o que eu passei ali, o que eu vivi, foi um momento difícil, né? Mas assim, cara, eu não sei dizer nada em relação ao miliciano e eu não sei dizer nada em relação a isso. Então agora em relação à milícia, o que eles fazem, deixam de fazer, eu não sei. Sei que eu vivo a minha vida normalmente, né? Fazer minhas gravações e publicações nas redes sociais, lidando com o trânsito. Então esse é o meu ritmo de vida, é esse, né? A gente tá lidando com o trânsito. Então em relação a isso. Agora, cara, a próxima pergunta, cara, o crime organizado, é o que eu falei, né? A mesma coisa pro crime organizado, né? A milícia tem lá o grupo deles, né? E o crime organizado, né? Os bandidos, né? Também tem aí o ritmo deles. Então, cara, o bandido, o crime organizado, eu não tenho o que dizer, eu não tenho que falar em relação ao crime organizado. É porque que eu morei perto de comunidade e trabalhei dentro de comunidade. E uma das questões que está na história aí do fenômeno é questionar um período lá de quase um mês, né? Ou um mês lá, quase um mês, nessa situação que causaram. Mas ali na realidade eu não me aprofundei, né, em mais situações da vida do crime. Eu fiquei só ali mesmo, então ali não fui além daquilo, né? Teve lá momentos que tentaram lá causar situações para querer trazer condenação, dizer que está devendo. Então tiveram planejamentos, né, de sumiu isso, roubaram isso, as polícias levaram isso. Então tudo isso aí tudo isso aí é planejado na realidade, tanto por policiais, tanto por bandidos, né? Tudo isso aí é algo que eles planejam. Um exemplo ali, pouco tempo ali, né? Então eles iriam criar uma acusação para que viesse me manter ali durante o tempo. E que a minha vida seria, né, como pagamento, né, pelo que roubaram, né? Então aí iam estar vivendo, eles iam estar vivendo na realidade, mantendo o crime organizado com a minha vida, né, e vivendo todo esse tempo ali de sofrimento.